Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa Casa de Oração, Centro Espírita Vicente de Paula, hoje, no último dia do ano, e nós traremos aqui uma reflexão bem interessante a respeito do alto amor. Muito bem, então, como sempre, nós damos aqui boas-vindas a todos que nos ouvem, eventualmente aqueles que assistirão a live depois, em função da data de hoje, mas dando sequência à nossa rotina de palestras, de estudos, de reflexões, nós vamos começar a nossa reflexão da noite de hoje fazendo uma prece, né? Fazendo uma oração, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos espíritos amigos, entes queridos, familiares, os guias das nossas casas de oração, que nos amparem, nos protejam nesse instante, que possam levar o consolo, o amparo, as vibrações positivas para todos os lares dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, que possam tirar as emanações densas, pesadas, acumuladas no nosso psiquismo ao longo do dia, ao longo da semana, e em particular na noite de hoje, possamos nos conectar ao alto, refletindo, analisando não somente o tema da noite de hoje, mas também pensando em todos os dias desse ano que passou, na importância da doutrina espírita em nossas vidas. Amado Mestre, obrigado pelo Consolador, que esclarece e consola nossa mente, nossos corações, nos proporciona o alívio e os grandes porquês da vida, fazendo com que a nossa jornada seja mais suave dentro dos teus ensinamentos. Que a tua bondade e o teu amor estejam conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Então, eu gostaria de fazer hoje uma reflexão a respeito de algo que talvez seja muito importante a todos nós, mas que geralmente não damos muita atenção. Falamos, repetimos, e muitas vezes não paramos para pensar e analisar, que é a questão do auto-amor, a questão do autocuidado, que invariavelmente vai resultar numa autoestima boa, numa autoestima elevada, né? Sem presunções de orgulho ou de egoísmo, nos colocando como verdadeiro artífices das nossas vidas, tentando pautar a nossa conduta de maneira tranquila e serena para atingir aquilo que a divindade quer de nós, né? Então, vamos pensar e refletir um pouco nesse tema, né? É um tema muito interessante. Então, eu começo, e digo aqui de antemão que a minha fala vai ser totalmente baseada no livro Amor, Imbatível Amor, que recomendo, da Joana de Angelis, para que todos possam efetuar uma leitura, mas não somente uma leitura, um estudo ali continuado desse livro, que no primeiro momento parece trazer apenas reflexões de ordem filosófica, mas que, analisando um pouco mais, avança muito na questão psicológica e nos colocam, de certa forma, a refletir sobre esse tema extremamente importante nas nossas vidas. Então, a Joana, nesse livro, ela diz que o amor é uma substância divina, criadora, e que mantém o universo. Diz a Joana que é um tesouro que, quanto mais se divide, mais ele se multiplica e se enriquece à medida que ele vai sendo repartido. Quanto mais ele se agiganta, na razão que... ele mais se agiganta, perdão, na razão em que mais doamos. Fixa-se com um poder psíquico muito maior, quanto mais ele se irradia. E aí, nas palavras de Gandhi, nós vamos lembrar, né, que o homem que edifica o amor dentro de si neutraliza o ódio de milhões. E diz a Joana que esse sentimento, ele nunca perece, né? Ele nunca se enfraquece, porque a sua força está exatamente no ato de doar-se, de tornar-se vida. E ainda coloca que, assim como o ar é indispensável para a vida, o amor também é oxigênio para a alma, sem o qual todos nós iremos enfraquecer e iremos perecer, perdendo aí o sentido da vida. E como o próprio título do livro diz, Amor, Imbatível Amor, nos diz a mentora, que ele é imbatível porque ele sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e todas as ciladas e armadilhas do mundo, principalmente do nosso egoísmo.
E aí ainda coloca que, no primeiro instante, dentro do nosso processo evolutivo, esse amor, ele adquire um caráter ainda sensualista, um caráter ainda instintivo, porque nós estamos buscando o amor, mas sem saber exatamente o que é esse amor. Então ele ganha um caráter sensualista, de prazer imediato, e aí, obviamente, ele vai se debilitando, ele vai se envenenando, ele vai se entorpecendo, e acabamos nos frustrando, gerando vazio existencial. Mas ao longo do tempo, amadurecendo e compreendendo esse sentimento, ele vai se aproximando mais daquele amor de Jesus, aquele amor do Cristo, aquele amor de Deus por todos nós, quando ele se torna maduro, bem estruturado, que simplesmente não cobra nada, simplesmente espera, estimula, renova, é pautado na renúncia, jamais vai se saturar. É sempre novo, ele é harmônico, né, sem ter aí os altibaixos, os compassos emocionais que eventualmente nós temos dentro da nossa jornada evolutiva. Porque ele agrega, ele une as pessoas, né? Então, o prazer legítimo, diz a Joana, decorre desse amor pleno, que é gerador de felicidade. Enquanto esse amor que ainda estagiamos, o nível no qual estagiamos, ele é simplesmente gerador de frustração, devorador de energias e de formações angustiantes. Isso porque, obviamente, ainda estamos na infância emocional, estamos na imaturidade ainda dos sentimentos, né, que muitas vezes nós queremos receber sem dar, né, ou quando a gente oferece ainda, sempre espera uma retribuição imediata, compensadora e, se possível, fácil, né. Então, a viagem do amor, diz a Joana, ela é sempre de dentro para fora, sem ornamentos exteriores, e muitas vezes acabamos gerando diversos conflitos para todos nós quando tentamos fazer essa busca do amor de fora para dentro. Então, como ele é de dentro para fora, surge aí a necessidade da gente buscar o amor dentro de nós, que é a necessidade do alto amor. Jesus falou a respeito do amor no capítulo de Mateus, capítulo 22, ele fala a respeito do amor quando é interrogado ali por um doutor da lei que pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E obviamente, essa passagem, ela se repete em outros momentos, quando Jesus também fala do bom samaritano, mas, em particular, nessa passagem, Jesus lhe diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui eu queria fazer uma observação, né? É muito comum as pessoas acreditarem que esses ensinamentos, eles foram passados por Jesus, mas, na verdade, o que Jesus estava fazendo era apenas relembrando os ensinamentos do Velho Testamento. A primeira passagem, amarás a Deus de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu coração, ele está em Levíticos. E a segunda passagem, que faz referência ao próximo como a ti mesmo, ele se encontra, o primeiro está em Deuterônimo e o segundo está em Levítico. Então, Jesus apenas lembra essas passagens que já estavam ali no Velho Testamento. E aqui para nós, começa um processo agora de entendimento disso que Jesus quis nos falar. Então, é importante que nessas reflexões acerca do estudo da série psicológica ou da doutrina, nós passemos a desconstruir padrões que nos foram passados e que nos mostram a imensa dificuldade que nós temos de exercitar o amor ao próximo, porque a gente também não sabe muito bem como trabalhar o alto amor. Então, o padrão que nos foi legado é que nós devemos amar os outros como a nós mesmos. E aí nós passamos a repetir essas coisas sem nos darmos conta exatamente do que isso significa, né? Como é que isso se opera na nossa essência, como é que isso se opera no nosso íntimo, né? Então, apesar de obviamente, essa referência ser muito clara, nós temos imensa dificuldade de cumprir essas coisas, né? Então, o processo de amor ao longo do tempo, devido a fatores religiosos, castradores, ou até mesmo de maturidade da nossa parte, né? Houve uma deturpação desse princípio quando nós passamos a confundir o amor a si mesmo com egoísmo e com egocentrismo. Então, estabeleceu-se algo do tipo que as pessoas deveriam negar-se
a elas mesmas, negar-se a si mesmos, né, numa incompreensão, muitas vezes, de ditos, de falas de Jesus, que quem quiser me seguir, negue a si mesmo, né, mas esse negar a si mesmo não é se anular, não é em razão de processos vitimistas ou algo do tipo. E a Joana de Anjos vem nos dizer o seguinte, no livro O Ser Consciente, como a si mesmo, é um imperativo que não deve ser confundido com egoísmo, porque muitas vezes os indivíduos ficam presos nisso. Então eu tenho que me amar, né, para amar o próximo. E aí, como ele não sabe se amar, acaba confundindo isso com egoísmo ou egocentrismo. E ela diz que não é isso, né? Esse amar a si mesmo é um respeito, um direito à vida, a felicidade que o indivíduo tem e que merece. E diz a Joana que trata-se de um amor que é preservador de paz, da gente buscar os hábitos sadios, tanto para a mente quanto para o corpo, dos cuidados para o corpo, os cuidados espirituais, intelectuais para conosco. Sem o que, diz a Joana, a manifestação do amor ao próximo vai ser apenas uma transferência da nossa sombra, da nossa imagem, geralmente fracassada, né? Que logo vai se transformar em decepção e amargura. Ou ainda, né, a transferência desse amor a Deus, a quem a gente não vê, né? E aí, tudo dele, tudo de Deus, esperando, ainda como um mecanismo de fuga da responsabilidade, né? A gente vê muito isso na prece, né? Que a prece tem alguns sentidos, tem alguns objetivos, né? De pedir, louvar e agradecer, mas o pedir está sempre na pauta do dia ali. Então, a mentora coloca de forma aqui inequívoca que amar ao próximo sem amar a si mesmo é apenas transferência de sombra, ou seja, vamos apenas projetar no nosso semelhante as nossas frustrações, as nossas dificuldades, porque aí nós estaremos fugindo de nós mesmos, muitas vezes culpando o outro pelas nossas encrencas. E aí nós nos decepcionaremos e passaremos a culpar o outro pela nossa desdita. Muitas vezes, diz a Joana, que dizemos amar a Deus, aguardando dele essa salvação pelo simples fato de dizermos que o amamos, né, sem nos responsabilizarmos pela nossa parte no processo de evolução. Então, essa deturpação do princípio cristão, diz a Joana, que produz imensos conflitos na criatura humana, porque aí isso atrapalha a jornada no nosso autoencontro, porque para ir ao autoencontro, ou seja, ir ao encontro do nosso Cristo interno, nós precisamos nos amar, né? Então, ao esquecer de nós mesmos no sentido literal, a gente esquece os valores essenciais que estão nos aproximando de Deus. Então, se eu me preocupo exclusivamente com o próximo, eu acabo esquecendo de mim, da minha renovação interior para melhor. E aí eu acabo me frustrando porque eu não consigo amar o meu semelhante. Acabo me frustrando porque eu passo a adotar posturas fingidas, comportamento religioso baseado na hipocrisia que muitas vezes a gente adota dentro do movimento cristão, religioso, no movimento espírita, porque somos espíritas, dizendo coisas do tipo, né? Paz de Cristo, irmão, né? Que Jesus abençoe, né? Sem um sentido verdadeiro, mas sim falseado, porque, em verdade, nós não construímos efetivamente isso dentro de nós. Estamos ali praticando, né, aquela coisa da religiosidade extrínseca, aquela coisa do comportamento para mostrar que nós somos melhores, sem verdadeiramente introjetarmos esse sentido do amor. E aí a Joana de Anjos, ela vai fazer uma observação muito interessante. Ela diz assim, nessa proposta perfeita, né, de terapia libertadora, proposta aí por Jesus, onde estão os postulados essenciais do amor, ela diz assim, é importante que nós invertamos a ordem, ou seja, ela diz, bom, vamos fazer agora aqui um negócio interessante para a gente entender essa proposta de Jesus. Então ela diz assim, vamos, primeiro, amar a nós mesmos, a fim de amar ao nosso próximo e, por consequência, amar a Deus. E aí ela explica, ela diz assim, ora, ante a impossibilidade de homem amar a Deus em plenitude, porque ainda tem muita dificuldade em conceber o absoluto, então é necessário inverter a ordem do ensinamento, amando-se de início a nós mesmos, a fim de que nós possamos desenvolver aptidões que estão latentes dentro de nós, de forma que nós, dentro do processo evolutivo, possamos nos esforçar a pouco e pouco para adquirir valores iluminativos a cada momento,
crescendo aí na direção do próximo, né? Que é uma decorrência natural do alto amor. Então, quando eu me amo, quando eu começo a despertar os valores dentro de mim, diz a Joana que a consequência natural é o amor ao próximo, né? Já que o outro, diz ela, é uma extensão de nós mesmos. E para, finalmente, amar a Deus, numa transcendência incomparável, diz a Joana, porque o amor, ele predomina aí em tudo, né? Na natureza, na vida, na sociedade, no universo, nas menores coisas, aí eu passo a enxergar a divindade e, de fato, amando. Muitas vezes, até mesmo sem compreendê-lo, mas pelo menos sentindo, né? Então, a Joana diz isso, e aqui entra essa primeira desconstrução desse princípio de amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, a Joana propõe, vamos inverter a ordem para que a gente comece a se amar, né, que é o alto amor, para depois amar o próximo e amar a Deus. Então, essa primeira desconstrução, ela é muito interessante, porque ela nos ajuda a entender esse processo. Como é que eu vou amar meu semelhante se eu não me amo, né? Então, veja que quem está dizendo isso não é o Paulo, é a Joana, é Emmanuel, André Luiz. Se nós formos perceber na literatura espírita, todos dizem isso, né, de uma forma, alguns um pouco velada, e outros de forma mais explícita, como a Joana. E aí vem aqui a segunda desconstrução desse processo, que a gente precisa compreender para separar aqui o sentido evangélico do sentido psicológico que propõe a Joana de Ângeles. Porque, geralmente, o sentido evangélico, ele tem nos aprisionado demais, né, em coisas muito rígidas, em padrões muito rígidos, que não conseguimos, muitas vezes, colocar em prática. Então, a parte evangélica é esta que está posta na religião, tanto na doutrina espírita como nas religiões cristãs. Amar a Deus, amar a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação, amar os inimigos, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Olha como tá fácil, pessoal, né? Simples assim, tá? Amar a Deus, o próximo, como a ti mesmo, fazer a caridade, amar os inimigos, né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes, pronto, só fazer essas coisas, né? Tá bem... A vida tá bem fácil, né? Mas olha só, se nós ficamos presos somente a essa parte evangélica, nós acabamos desanimando, acabamos nos frustrando, porque, em verdade, nós não conseguimos fazer essas coisas verdadeiramente. Aí vai ter sempre o falso humilde que vai falar, eu consigo, ok? Eu não quero ofender o pessoal que é evoluído aí não, tá? Então, geralmente, nós falseamos o processo e não agimos de forma honesta, sincera e verdadeira conosco, e com o nosso semelhante. Então, é preciso também, além da questão evangélica, buscar a questão psicológica. Onde eu vou agora compreender o que me impede de ser caridoso, o que me impede de amar os meus inimigos, o que me impede, eventualmente, de não guardar mágoa, de perdoar, numa palavra, de amar verdadeiramente. Mas aí, compreendendo o que a Joana falou, não vou conseguir amar o outro se não me amar, né? Então, aliando agora a compreensão evangélica psicológica, que está pautada no autoconhecimento, eu posso detectar quais são as minhas encrencas que não permitem que o fluxo do amor ele se faça presente em mim, para depois, então, eu possa expandir aos outros. Então, nesse processo, eu vou detectar os elementos que, de certa forma, eles sabotam a minha existência. Então, assim, é importante que eu compreenda o processo de sabotagem da minha existência, que normalmente está pautado no orgulho e no egoísmo, que nada mais são do que um processo de desamor para comigo mesmo. Então, veja, esse desamor, primeiramente começando pelo orgulho e egoísmo, orgulho e egoísmo nada mais são do que dois sentimentos resultantes de um instinto de conservação que faz com que, ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós busquemos valores não legítimos numa forma de tentarmos nos proteger da diversidade do mundo, né? Daí nós passamos a exagerar no alto valor, que é o orgulho, né? No excesso de nós mesmos, que é o egoísmo, na tentativa simples de preencher o vazio que vai na alma, que nada mais é que essa falta de amor do nosso Cristo interno. Mas como nós não compreendemos isso, nós passamos a adotar valores não legítimos de fora para dentro, né? Então, esse exagero no alto valor e no excesso de nós mesmos são apenas um ensaio do amor por nós mesmos. Olha que forma interessante de ver isso, né? Então, eu já não passo a ver mais orgulho e egoísmo como coisas terríveis, né, que me fazem uma pessoa horrível. Não. Eles são sentimentos não legítimos, obviamente, mas que fazem parte da nossa caminhada, né? E é por isso que nós ainda estamos
no mundo de provas e expiações, tá? Então, como ainda nós não sabemos amar nessa jornada, nós acabamos nos comprometendo com a vida, e conosco, obviamente, gerando sofrimento ao longo do tempo. E esse sofrimento vai fazer com que a gente reflita nas nossas atitudes, no nosso comportamento, né? E aí nós passamos a desenvolver essas encrencas dentro de nós, né, ao longo da nossa jornada evolutiva, e é como se nesse momento atual da nossa existência, nós olhássemos para trás e pensássemos assim, caramba, quanta encrenca aqui dentro, né? Mas aí, o que eu vou fazer com essa encrenca? Nós precisamos resolver, né? Jung chamou essas encrencas dentro de nós de complexos, tá? E todos nós temos complexos. E o Jung vai dizer, e a Joana de Anjos também vai corroborar essa tese, dizendo que esses complexos, eles dominam a nossa vida inconsciente. E um dos complexos que se apresenta em todos nós, porque todos nós temos, e temos vários complexos, né? Um que domina a nossa vida mental é o complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade, ele gera autoestima baixa, né? Obviamente, esse complexo, ele é resultante de processos kármicos que, na atual existência, reflete-se na rejeição, no abandono, na necessidade de afeto que o espírito experimenta, muitas vezes, desde o ventre materno. Bom, como é que funciona isso? Vamos entender isso, né? Então, quer dizer que o problema todo está na minha infância, no ventre materno? Não necessariamente, né? Como nós somos espíritos imortais, né, nós sabemos que existem reflexos aí que vêm de outras vidas, né? Mas entendendo essa questão, eu já falei um pouco disso em outro momento aqui, em outra palestra, mas, ok, vamos repensar e refletir um pouco nisso novamente, né? Então, muitas vezes o indivíduo, na infância, se sentindo rejeitado, desprezado ali, muitas vezes, desde a gestação, desde o útero materno, ou mesmo ali ainda na primeira infância, do 0 aos 3 anos de idade, depois do 0 aos 5 anos, o indivíduo, ele vai acabar desenvolvendo, muitas vezes, a insegurança afetiva. Pais muito duros, pais muito exigentes, orgulhosos, querendo ali transferir as suas frustrações para os seus filhos, muitas vezes exigem demais das crianças, fazendo com que essas sintam-se inferiores, incapazes, menores diante de aquilo que lhe dizem, né? As falas são muito duras, né? Às vezes não existe a violência física, mas existe a violência psicológica, existe a violência verbal, que fere profundamente o psiquismo daquele ser que foi colocado ali para que a gente possa amá-lo. Então, muitas vezes, por medo da punição ou de incompreensão dos demais, né, ou seja, do pai e da mãe, esses indivíduos atingem a idade adulta sem a libertação dessas inseguranças juvenis. Então, pais imaturos também acabam gerando esse comportamento doentio nas crianças, que quando muitas vezes mostram abertamente preferências por este ou aquele filho no lar, selecionando ali o filho querido daquele outro que parece rejeitar. Falas do tipo, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não faz como a sua irmã? Por que você não pode ser assim, o assado, né? Então, são frases muito violentas, né, que acabam lesando o psiquismo do indivíduo. Outras vezes, esses pais demonstram uma conduta muito rígida com aqueles espíritos que já nasceram, de certa forma, com uma certa timidez, né? Muitas vezes o indivíduo até nem queria reencarnar. E aí nasce ali, muitas vezes, numa timidez, né, fechado para si mesmo, e esses pais, nessa conduta rígida, acabam empurrando ainda mais esses indivíduos para dentro deles mesmos, frustrando essas crianças na afetividade, na autoconfiança, de forma que o complexo de inferioridade, né, vai ferir dolorosamente esses espíritos, resultando aí numa insegurança pessoal, né, na autoestima baixa, que mais tarde vai gerar nesses indivíduos sentimentos como o ciúme, a inveja, a vaidade, muitas vezes até a prepotência e a arrogância. Então, a mensagem que é passada para esses espíritos é que eles nunca serão bons o suficiente, de que eles são um estorvo, um peso, de que não são dignos ali de fazerem parte daquela família. É interessante que, normalmente, os pais são degenerados moralmente, né? São aquelas pessoas que não são exemplo para nada, mas elas querem passar a ideia para os filhos de que os filhos é que são a escória do mundo, né? Uma projeção aí da sua sombra. Então, a história de muitos distúrbios mentais passa por esse contexto, né? Isso tudo, obviamente, ele fica gravado de forma aí, digamos que indelével, né? Quase que de forma
que não conseguimos apagar na atual existência no inconsciente do indivíduo, que sofre com a falta de aceitação do pai e da mãe, porque ele quer reconhecimento, ele quer ser amado, ele quer ser desejado, mas o que ele encontra? Ele encontra desafeto, né? E aí ele sente essa falta de aceitação e de reconhecimento. Então, nesse processo, o indivíduo vai se tornar alguém que é carente por natureza, porque não recebeu afeto, não recebeu o carinho dos pais, sente-se rejeitado, pequeno, inferior, e acaba se fechando por conta do tipo de relação afetiva que foi desenvolvido ali nessa relação, daqueles cuidadores iniciais da sua existência, o pai, a mãe, ou o pai, ou a mãe, ou os pais, ou as mães, não importa isso, né? Então, essa criança ferida, machucada, ela vai fazer eco na vida adulta do indivíduo, que dentro da sua insegurança, vai acreditar que ele não merece ser amado, que ele não merece ser feliz, e com o seu excesso de carência, vai ter imensa dificuldade de se relacionar afetivamente ou interpessoalmente. Então, isso ocorre porque o indivíduo ele começa a projetar fora o seu conflito interno. Então, a sua visão de mundo agora vai ser a do indivíduo inseguro afetivamente. Seus relacionamentos vão ser pautados aí na afetividade perturbada, né, como já comentamos. A carência, o ciúme, a vaidade e a inveja. Então, os indivíduos carentes, eles não fazem afetos, eles fazem reféns, porque geralmente são chantagistas e subjugam aqueles que estão ao seu redor. Sejam laços afetivos, sejam relacionamentos interpessoais, até mesmo o relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos, não importa, né? Ele é chantagista. Os ciumentos, vaidosos e invejosos, possuem baixa autoestima, fruto dessa insegurança pessoal, né? E o ciumento, ele é egocentrado, ele pensa somente em si e tem neurose de traição, né? Já falamos em outro momento a respeito disso. O vaidoso é o indivíduo que, por conta da autoestima baixa, ele precisa da aprovação dos outros. Por isso ele está sempre querendo provar o seu valor numa postura, muitas vezes, de arrogância. E o invejoso, além de não saber lidar com seu valor, ele também procura diminuir o outro. É orgulhoso e ele acredita ser melhor que os demais. Acredita que o outro não merece, mas ele quem é o merecedor. Né? Então, veja, tudo isso é conflito resultante dessa insegurança que foi gerada, muitas vezes desde o útero materno, do ventre, e se propaga na primeira infância, na adolescência vem o conflito, e continua perseguindo o indivíduo na vida adulta. Então, de forma inconsciente, esse indivíduo, vindo de um lar assim, ele acredita que jamais vai ser amado e que nunca vai ser bom o suficiente para atender as demandas dos outros ao seu redor, que é o complexo de inferioridade e sua consequente insegurança pessoal, né? Então, o indivíduo, dessa forma, ele passa a ser atormentado pela autocompaixão, acaba se refugiando ali na infelicidade, de modo a inspirar piedade. E aqui surge um negócio interessante, né? Porque inspirar piedade passa a ser uma moeda de troca para o indivíduo, porque ele se compraz nisso, porque gera a migalha de afeto. Quando, na verdade, o indivíduo deveria se esforçar para conquistar a afeição verdadeira, e não piedade, não pena, não dó, e acaba se subestimando, assumindo posturas muito infantis perante a vida. E aí, nesse sentido, vai eclodir no indivíduo esse complexo de inferioridade, como pano de fundo, no contexto atual, mas que é decorrente de existências passadas, né? Precisamos deixar isso bem claro, porque muitas vezes, observando essa fala, dá a impressão que tudo de ruim que nos acontece, todas as encrencas que nós temos dentro de nós, é por culpa do nosso pai, por conta da nossa mãe, por conta do nosso lar. Não, é por conta do nosso passado espiritual, né? E aí, juntamente com esse complexo de inferioridade, eclode também o complexo de superioridade, que é fruto do orgulho, o complexo da criança interior ferida, o complexo de Peter Pan, que é aquele indivíduo egocentrado, que não quer crescer, quer ser criança a vida inteira, não assume responsabilidade, né? Porque todos esses complexos, eles estão dentro de nós. Então, o complexo de inferioridade, como a insegurança pessoal, consequente baixa autoestima e todos os outros complexos, acabam gerando em nós um negativismo, um pessimismo em relação à vida, né? Um sentimento de menos-valia, onde acreditamos que nós não merecemos ser amados, não merecemos, de certa forma, a felicidade, né? Então, existe por trás disso um sentimento que ficou cristalizado no nosso psiquismo, como se fosse uma monoideia, essa noção de que nós não valemos muita coisa, e que tudo conspira
contra tudo aquilo que nós fizermos, né? Então, nesse sentido, o complexo de inferioridade nos leva para um certo vitimismo em relação à vida, um movimento egocentrado, onde eu acredito ser o centro do mundo. Então, dentro da nossa imaturidade, nós passamos a culpar os outros, passamos a culpar a vida, até nossos pais, por tudo que nos acontece. Então, esse é um movimento muito comum na sociedade moderna, né? Porque quando eu passo a culpar os outros e a sociedade por tudo de ruim que me acontece, quem são os algozes? Ora, os outros, a sociedade. E quem é a vítima? Eu sou a vítima. Então, eu sou a vítima do mundo, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima daquilo, né, disso, daquilo. Se a pessoa fala uma coisa, ai, meu Deus, me ofendeu, ou algo do tipo, né? Então, por isso que o mundo carece de pessoas mais lúcidas, menos infantilizadas, presas ainda a um sentimento egocentrado, infantilizado do tipo, vocês precisam me indenizar, me carregarem no colo por tudo de mal que me ocorre. Ora, faça-me o favor, né? Precisamos ser mais lúcidos, precisamos sair desse vitimismo, precisamos sair dessa imaturidade, né? Dessa coisa infantil que ficou enraizada em muitos corações, né? E aí, nesse sentido, nessa compreensão que a doutrina espírita e o autoconhecimento nos faculta, nós percebemos que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Ou seja, colhemos hoje o que plantamos no passado e cabe única e exclusivamente a nós a correção dos nossos rumos. Não é culpa da minha família, não é culpa do meu pai, da minha mãe, não é culpa da sociedade, não é culpa da vida, muito menos de Deus, né? Estamos inseridos num contexto onde precisamos trabalhar as nossas potencialidades sem nos vitimizarmos, nos libertarmos das nossas encrencas que, eventualmente, nós mesmos geramos para nós lá em existências passadas. E agora, a presente existência traz à tona isso para que a gente possa mudar, para que a gente possa curar essa ferida, né? Então, veja, some-se a tudo isso o fato de que esse complexo de inferioridade faz com que nos tornemos pessoas extremamente ansiosas em relação à vida, né? E já comentamos aqui, e existem palestras aí que falam muito bem sobre isso. O ansioso é esse indivíduo que ele quer controlar o futuro, por medo de sofrer, por medo de não ser amado, etc., né? Em suma, tudo isso faz com que nós passemos a pautar a nossa vida de uma forma hedonista, irresponsável, agindo de forma egoísta em relação a nós mesmos e aos outros ao nosso redor. Passamos a desenvolver compulsões como uma forma de compensar esse vazio que vai na nossa essência, né? Sexo, drogas, comidas, jogos de azar, né? Isso tudo é suicídio indireto, né? Porque passamos a lesar o nosso corpo físico por conta das nossas dificuldades interiores, num profundo gesto de desamor, né? De não amor por nós mesmos. Então, tudo isso resulta em imensas dificuldades para o espírito, que vai se complicando cada vez mais. Então, nesse gesto de desamor por nós mesmos, né, nós passamos a complicar a nossa existência, e muitas vezes daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ora, se nós não conseguimos amar nem a nós mesmos, né, como é que nós vamos amar aos outros? Porque o preceito lá de Jesus é amar a Deus, ao próximo, como? Como você se ama. Aí eu fico pensando assim, bom, se o amor ao próximo deve ser como o amor por mim mesmo, eu fico pensando no próximo, olhando a nossa miséria espiritual e pensando, eu, hein, tô fora, né? Imagina essa pessoa me amar como ela se ama. Não quero não, né? Porque a pessoa está se destruindo, tá? Então, vejo, todos esses fatos, né, que existem dentro de nós e que estão em nós, devem ser motivo de reflexões para que a gente entenda o nosso processo de vivência aqui enquanto espíritos encarnados, para que a gente tenha a oportunidade agora de trabalhar essas coisas dentro de nós. Então, vamos refletir aqui um pouquinho a respeito desse complexo de inferioridade que está aí no nosso inconsciente, que muitas vezes comanda a nossa vida. Então, existe aí a insegurança pessoal, como já comentamos, né, que é fruto aí dessa educação, dessa falta de afeto que recebemos na primeira infância. Isso, obviamente, vai gerar a autoestima baixa, ou baixa autoestima, como quiserem, onde o indivíduo ele vai se achar incapaz, geralmente vai se comparar negativamente, sempre se compara negativamente em relação aos outros. Existe uma falta de confiança aí em tudo que o indivíduo vai fazer, existe uma dificuldade em reconhecer as próprias conquistas,
as habilidades que possui, existe um medo da rejeição, existe uma certa timidez. Então, a baixa autoestima, que é fruto do complexo de inferioridade, gera algo que é chamado aí dentro da psicologia de síndrome do impostor, que é aquele indivíduo que subestima suas qualidades, não aceita elogios, acha que não merece os elogios, ele sempre acha que poderia ter feito algo melhor, e aí começa a exigir muito dele, muitas vezes gerando até o perfeccionismo, está sempre se comparando aos outros, né, e de forma negativa. E aí uma coisa interessante, por que se chama síndrome do impostor? Porque ele acha que ele é uma farsa, ele nunca acredita que aquilo ali que ele está fazendo tem um valor real, né, ele sempre acha que ele está enganando as pessoas, enganando a ele mesmo, e ele tem medo que os outros descubram isso, e muitas vezes ele acaba paralisando diante de realizações importantes. Daí a gente entende, muitas vezes, o processo de procrastinação, né, que a procrastinação é exatamente isso. E fruto dessa insegurança, o indivíduo acredita que não vai dar conta do que vai realizar, então ele fica adiando, adiando, e aí isso, obviamente, gera mais ansiedade ainda no indivíduo. E aí também surge esse perfeccionismo, como comentei, pautado nessa insegurança pessoal, que o indivíduo ele passa a ter uma necessidade imensa de querer controlar tudo. Então, tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, não tá bom. Mas o que está por trás disso é assim, que se não for do meu jeito, se eu não controlar isso, eu vou acabar sofrendo, vai dar errado. Então, existe uma necessidade imensa e urgente de controlar as coisas. Então, e aí vem essa coisa. Bom, se eu falhar, o que vão pensar de mim? Né? Então, existe sempre uma mistura digamos, uma vaidade de querer mostrar para os outros que ele é capaz, mas ao mesmo tempo um processo de autossabotagem, que ele não confia muito nele mesmo. Então, veja, é uma situação toda paradoxal. Mas o que está por trás disso? Né? É esse complexo de inferioridade que gera essa autoestima baixa, que faz com que a gente entre num profundo gesto de desamor para com a gente mesmo, sabotando as melhores oportunidades de crescimento e não acreditando nos nossos valores, né, nos nossos valores intelectuais, nos nossos valores morais. Muito bem. E aí, a gente precisa entender, então, a antítese para isso, que é o auto-amor. Bom, o auto-amor, no sentido evangélico, é essa compreensão da minha parte como coautor da minha existência, né, de co-criador da nossa importância para a divindade, conforme está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 21, onde Jesus faz uma afirmação ali, ele disserta sobre a nossa importância para a divindade. Então ele começa falando que nós não devemos ficar muito preocupados, cuidadosos com a nossa vida, com aquilo que nós vamos comer, né, nos preocuparmos com o nosso corpo, ou ainda com aquilo que nós vamos vestir. Então, ele diz de forma muito bonita, obviamente, estou aqui transmitindo dentro daquilo que eu entendo, ele diz, bom, não é mais a alma do que a comida, o corpo mais do que o vestido, olhai as aves do céu, que não semeiam, não amontoam nos celeiros, né? E contudo, Deus tem o cuidado de alimentar essas aves. Por acaso nós não somos mais do que essas aves? E qual de vós, né, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andamos cansados e fatigados por aquilo que vamos vestir? Né? Olhai os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, nem tecem, e digo-vos em verdade, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma erva do campo, como essas ervas do campo. Ora, se Deus, né, tem o cuidado de cuidar dessas ervas do campo, né, o que não fará por nós? Então, não precisamos nos afligir pensando o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos iremos cobrir, porque os gentios também se cansam por estas coisas, mas nosso Pai, que está no céu, sabe das nossas necessidades, muito mesmo antes de pedirmos. E aí Jesus emenda, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e todo mais vos será dado por acréscimo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, né, cuidará de si mesmo, né? A cada dia basta o seu mal, ou a cada dia basta a sua aflição. Depende muito aí de qual evangelho a gente está lendo. Então, olha que reflexão
extremamente importante que Jesus nos concede, mostrando aí o quanto nós somos importantes para Deus, né? No outro momento ele diz, qual pai dá uma pedra a seu filho quando este lhe pede um pedaço de pão? Ou ainda, uma serpente quando este lhe pede um peixe? Pois bem, nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus não fará por nós, que somos seus filhos diletos. Né? Então, olha que interessante esse texto. Se Deus tem o cuidado de cuidar da ave do céu, da erva do campo, né? O que não fará por nós, que somos seus filhos diletos? No outro momento, Jesus diz, sois deuses. Tudo isso que faço, vós outros podeis fazer também. No outro momento, ele diz, vós sois o sal da terra. E o sal tem duas funções precípuas, né? Que é ressaltar o sabor do alimento e preservar o alimento da putrefação. Então, como nós somos o sal da terra, aí está posta a nossa função, preservar as obras do bem e ressaltar o valor dessas obras, não preservar as obras do bem, né, impedindo que elas sejam contaminadas pelo mal, que elas sejam putrefatas, e ressaltar o valor das obras do bem, do bem. Então, esta é a missão que nos está posta aí por Jesus, pela divindade. No outro momento, Jesus nos fala da parábola do filho pródigo, né, ou a parábola dos dois filhos, que mostra ali que aquele jovem, saindo, deixando a casa do pai, vai para o mundo, gasta o seu dinheiro, e aí quando se vê imensa dificuldade ali, comendo comida dos porcos, né, ele lembra da casa do pai. E aí, caindo em si, ele quer voltar para a casa do pai. Né? E aí, quando ele volta para a casa do pai, o que é que o pai faz? Recebe-o de braços abertos e dá uma festa ainda para receber aquele filho que estava perdido. Ora, a parábola do filho pródigo é a parábola de todos nós, né? Que em algum momento da nossa jornada evolutiva, acabamos caindo em si, né? Então, percebemos ali que, nos afastando da casa do Pai, entramos em miséria espiritual. E aí a gente agora quer voltar para a casa do Pai. E o que é que o Pai faz? Fecha a porta para a gente? Não, de forma alguma. Está lá sempre de braços abertos para nos receber. Então, veja, todas essas questões, do ponto de vista evangélico, mostram, né, o profundo amor, a importância que nós temos para a divindade. Não apenas para Deus, mas para o nosso anjo de guarda, que sempre está ao nosso lado, para espíritos familiares que se importam conosco e muitas vezes choram conosco diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores. Aqueles espíritos que, quando reencarnamos, ficaram lá no mundo espiritual, torcendo para que nós pudéssemos fazer uma jornada boa aqui na Terra, para que pudéssemos, de certa forma, reparar, em pequena parte que seja, a nossa trajetória de erros do passado, mas reparando pelo autoconhecimento, pelo automelhoramento, pelo aprimoramento moral, pelo aprimoramento intelectual, que obviamente é menor que o moral, mas que vale a pena também investir nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada aqui na Terra. Então nós temos afetos, corações que nos são muito caros e que nos amam, que nos protegem. Mas a gente quer ser vítima do mundo, né? A gente quer ficar nesse processo de ninguém me ama, ninguém me quer, coitado de mim. E a gente precisa sair desse nível no qual nos encontramos, né? Dessa monoideia destrutiva a qual nós estamos presos. E aí entra, obviamente, o sentido psicológico. O sentido psicológico aí trazido pela Joana de Ângeles e também por Emmanuel, André Luiz, por que não? Porque todos eles contêm, até mesmo por Kardec, né? Contém agora um sentido maior da nossa compreensão, da nossa realidade. E o sentido psicológico é no contexto de ressignificar essas minhas encrencas, né, esses meus complexos, principalmente de inferioridade, acolhendo e aceitando essas dificuldades que existem em mim. Então, como diz a Joana de Ângeles, agora eu vou aceitar a minha humanidade. Dessa forma, eu vou aprender a dizer não, né? Lembrando lá da assertiva evangélica de Jesus, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Né? Mas como eu tenho uma autoestima baixa, eu falo sim para todo mundo, porque eu quero ser amado, eu quero ser desejado, eu quero a migalha de afeto. E aí eu não consigo falar não. Só que aí depois eu fico com raiva, depois eu fico mal, porque eu não consigo digerir aquilo. Eu queria ter falado não, mas eu não consigo. Então eu começo a compreender agora o que me move, o que está por trás disso. Então eu aprendo a aceitar também que eu estou com raiva. Que não tem problema ter raiva, porque eu sou humano, eu sou gente.
né? Agora, eu não posso deixar essa raiva, obviamente, consumir a minha vida. Então, eu entendo que ter raiva é natural, que é uma emoção, que ela faz parte do meu processo evolutivo. Eu aprendo também que eu posso ficar triste, que a tristeza, ela faz parte do processo, e que a tristeza é uma emoção que tem uma função muito importante, que é da introspecção, que é de parar, que é de eu começar a ter um olhar para a vida, né? Porque quando nós ficamos tristes, e geralmente a tristeza vem junto com a raiva, nós nos frustramos, ela tem uma função importante aí da gente olhar para dentro de nós e perguntar, bom, qual convite está sendo feito aqui? Geralmente a tristeza nos conduz para esse processo de introspecção que muitas vezes nos leva para o autoconhecimento. Então eu entendo isso, que eu posso falar não, que eu posso ficar com raiva, que eu posso ficar triste, que eu posso ficar magoado. Qual que é o problema de ficar magoado? E que eu posso ter dificuldade, sim, em perdoar. Né? E que eu não vou dar conta de fazer tudo aquilo que está lá no capítulo 17, no item o homem de bem. Então, tudo que o homem de bem, a mulher de bem fazem, né, quando eu leio aquilo lá, eu fico meio triste, porque eu percebo que estou muito distante daquilo. Ok, mas aquilo lá não é o normal, aquilo lá é o ideal. O que é possível? Então, o que é possível hoje a gente fazer? Então, no sentido psicológico, a gente começa a entender isso. Olha, existe uma proposta evangélica, mas a proposta evangélica é o ideal, é o fim. Né? O que é possível hoje? O que é possível hoje é fazer isso. Então, eu começo agora a ter esse olhar para mim, tá? E percebo que está tudo bem, né? Porque eu vou assumir e vou reconhecer a minha humanidade. E aí, dentro desse aspecto, eu vou, a pouco e pouco, ressignificando, entendendo o que me move por dentro, né? Quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações, aceitando-as com naturalidade, mas, obviamente, né, com esforço sempre constante de procurar sanar a causa causal das minhas encrencas. Então, por trás desses atos de desamor, o que tem por trás desses atos de desamor? Né? Então, aí eu preciso olhar, entender, é medo? Geralmente é medo, né? Medo da vida, medo de amar, e principalmente medo de sofrer. Aí eu não me entrego, aí eu me fecho, né? Tem orgulho, tem egoísmo, sim, mas orgulho e egoísmo são sentimentos, como falamos no início, decorrentes desse instinto de conservação, essa coisa ainda muito próxima da nossa animalidade, do nosso começo, da nossa evolução, que vai se aliando aí a encrencas outras, né, e a gente está hoje aí, de certa maneira, num processo de desamor para conosco, tá? Então, caminhando agora já para a nossa reflexão final, né, a Joana de Angelis, no livro Amor Imbatível Amor, ela vai dizer assim, bom, todos nós herdamos aí séculos e séculos de individualismo, de competitividade, onde a nossa conduta foi muito pautada na dominação do outro, né, na concorrência, na comparação, no poder, né, gerando ansiedade, gerando conflito, desmotivação, vazio existencial, insatisfação de toda ordem. E o amor, diz a Joana, é exatamente o oposto desse comportamento, porque ele exige uma transformação de conceitos existenciais, uma reflexão maior acerca da vida, que vai nos conduzir aí a condutas emocionais que vão começar na reflexão e na vivência do auto-amor, né? Então, somente é capaz de amar a outrem, diz a Joana, aquele que se ama. Então, é indispensável, portanto, que em nós exista o auto-amor, o auto-respeito, a consciência de dignidade humana, a fim de que as nossas aspirações aí, elas sejam dignificantes, com objetivos voltados para o mais alto, para o superior, para o divino. Então, amando a nós mesmos, nós vamos amadurecer os sentimentos de compreensão da vida, né, saber que eu não sou vítima de nada, que eu sou autor do meu próprio destino, eu sou autor, eu sou artífice da minha vida, e eu tenho deveres para com a autoiluminação, de crescimento moral e espiritual. E aí, aos poucos, eu vou exercitando isso nos compromissos que a vida vai me colocando. E esses compromissos começam dentro do meu lar, dentro da minha família, com o próximo que está mais próximo, né? E aí, a pouco e pouco, a gente vai se tornando ali responsável, vai compreendendo o nosso dever perante a vida. E aí, identificando esses valores reais e os imaginários, né, aqueles da matéria, os supérfluos, esses hedonistas, a gente vai descobrindo os nossos limites,
as nossas dificuldades, que são comuns a todos nós. E aí, a pouco e pouco, a gente vai tentando superar, trabalhando sempre, sempre com empenho, com bondade, sem julgamentos de nós mesmos. E quando a gente não se julga, a gente passa também a não julgar ao nosso semelhante, sem conflitos pessoais, sem conflitos com os outros, perdoando a nós mesmos, perdoando ao nosso semelhante, e repetindo esse processo, né, na questão de erro e acerto, até que a gente consiga internalizar o acerto, né? E a Joana diz, o amor é esse encantamento, essa forma de autopercepção, na razão de exigir empatia com o outro, né? de afirmações, de descobertas, de potencialidades em mim e no meu semelhante, que vai fazer com que essa união ela ocorra. Tá? Então, o amor, como diz a Joana, não é imposto, né? Não pode ser exigido, ele é espontâneo. Tá? Então, veja, além do dever natural de amar os nossos filhos, os nossos pais, os familiares, ele deve brotar em forma de ternura, de emoções felicitadoras, né, para que não se converta em pagamento, né, em retribuição. Muitas vezes confundimos amor com retribuição. Muitas vezes confundimos essas coisas e nos perdemos. E aí, quando entendemos essas coisas, nós passamos a nossa conduta do amor ao próximo para o amor a Deus, tá? Descobrindo aí a grandiosidade da vida, porque nós vamos encontrar Deus em tudo, em toda parte, nós vamos sentir, talvez não possamos explicar o que é Deus, né? Conforme a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que para mim é a questão mais perturbadora do Livro dos Espíritos, o que é Deus. E os Espíritos dissertam ali sobre o que é Deus, né, sobre todas as suas características, a gente aceita, mas existe uma dificuldade enorme em entender essas coisas. Mas a gente sente, a gente vive emocionalmente essa divindade. Então a gente encontra Deus dentro de nós, no nosso semelhante, na vida, né, no passarinho, na flor, na natureza, no universo, né, nas mais de 100 bilhões de galáxias que existem aí no universo, e sabe-se lá se existe apenas o universo, né? Então a grandiosidade de Deus é imensa, né? Não conseguimos pautar isso, mas sabemos que ele existe porque nós o sentimos. Então, desse modo, o amor, que é esse influxo de Deus que alcança a todos nós, desde a nossa fase instintiva, e que vai fazendo modificações no nosso processo de evolução, até que um dia, né, ele eclode na forma mais pura desse sentimento, né? Aquele amor que Jesus teve para conosco, esse amor que a divindade teve conosco. Então, esse influxo divino começa lá nos primórdios da evolução, se desenvolve, cresce, até retornar à fonte criadora. Então, quando Jesus nos oferece essa lição acerca do maior mandamento a ser exercitado por todos nós, ele nos apresenta aí a referência do amor por nós mesmos. Então, amará a Deus, ao teu próximo, como? Como a ti mesmo. Tá? Então, o auto-amor, finalizando já aqui a nossa fala, é esse amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios, dos cuidados que devemos ter para conosco, os cuidados morais, os cuidados espirituais, os cuidados intelectuais. É reconhecermos que nós somos filhos de Deus e que nós somos merecedores, sim, da felicidade, que a nossa essência é luz, né, e que nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos, porque nós necessitamos desse aprendizado, né, por amor, jamais por castigo. Então, não há possibilidade de amar a Deus e ao próximo sem nos amarmos. Quando não nos amamos, nos fechamos para o universo, nos fechamos para o divino e para os que estão próximos a nós. Ficamos incapacitados de sentir o amor de Deus e o amor que nos rodeia, porque este não ecoa dentro de nós. Então, o amor ao próximo e a Deus deverá, por isso, ser sempre consequência do alto amor. Cuidemos de nós mesmos, do espírito, do nosso psiquismo, do nosso psicológico, do nosso corpo físico. Porque se não cuidamos do nosso espírito, do nosso psiquismo, desenvolveremos doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, doenças de pele, enfim. O corpo vai falar aquilo que não conseguimos diluir na nossa mente, no nosso psiquismo. Então, precisamos desse autocuidado, desse auto-amor,
comecemos com gestos pequenos de autocuidado conosco, e em breve tempo nós estaremos apaixonados por nós mesmos, e não pelas futilidades do mundo, né? Mas esse apaixonar-se por nós mesmos de forma verdadeira e sincera, né? Não como uma inflação do ego, né? De a gente se achar muitas vezes superior aos outros, e que a gente é autossuficiente, foco, força e fé, enfim, essas bobagens que o ego começa a pregoar por aí, no sentido de que ele está no comando, e ele não está no comando, ele é apenas um servidor dos céus, perdão, do self, do nosso Cristo interno. Então, pensemos nisso, né? Para que a gente não fique preso às futilidades do mundo, que nos impõe rotinas escravizantes de egoísmo, de orgulho, travestidas muitas vezes de alto amor, né? De amor próprio, que mais das vezes nada mais é do que orgulho disfarçado. Então, meus amigos, fica essa reflexão, né? Fica aqui o incentivo para que vocês possam ler o livro Amor Imbatível, o Amor, para que vocês possam refletir nesse livro extremamente interessante, extremamente profundo, que talvez numa primeira leitura não nos remeta a isso, mas com certeza vai fazer com que a gente pense ali nesse processo do autocuidado, do auto-amor por nós mesmos, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, que hoje eu sou apresentador, eu sou palestrante, então fica um pouco... Muito bem, então aqui a Lu, agradecendo, obrigado Lu, Patrícia, né? Muito bem, pessoal está presente aqui, né? Pessoal da minha família, eu dei um dinheiro para... Não, estou brincando. Pessoas muito queridas aqui, participando, então espero que essas reflexões sejam importantes para todos, que elas possam ser levadas, compartilhadas, e que possam tocar alguns corações, né? E, então é isso, meu povo, não temos perguntas aqui, tá? Se eventualmente alguém quiser mandar alguma pergunta depois pelo nosso chat, nós vamos divulgar também no YouTube a palestra, tá? E quem quiser também pode mandar mensagem no pessoal, tiver alguma pergunta, questionamento, não tem problema, a gente tenta responder na medida do possível, tá bom? Então, vamos lá, como não temos pergunta, nós vamos, então, fazer a nossa prece final aqui, agradecendo mais uma vez a Jesus, esse nosso irmão, esse nosso amigo maior, que sempre nos ampara do alto da sua bondade, do alto do seu amor, esse irmão que está ali em profunda comunhão com Deus, nosso Pai, e que talvez não possamos entender, mas precisamos pensar e refletir que nós somos amados, que nós somos cuidados, nós não estamos abandonados à sorte. Eventualmente, se a vida nos coloca obstáculos, dificuldades, é porque eles são necessários para o nosso aprendizado. Deus não coloca jamais um fardo pesado aos nossos ombros. Se nos concedeu essas coisas, é para o nosso processo de evolução, é para o nosso crescimento. E junto da bondade do amor de Deus para com nós, precisamos desenvolver esse autocuidado, esse amor por nós mesmos, cuidar da nossa essência, cuidar do nosso corpo físico, nesse gesto de reconhecimento pela vida que Deus nos deu. Então, na noite de hoje, mestre amado, agradecemos pelo ano que se passou, por todas as dificuldades que se apresentaram, porque elas são necessárias, e com certeza hoje estamos mais fortes, estamos mais conscientes da nossa existência e das dificuldades que se apresentaram a todos nós. Suplicamos então, Senhor, por acréscimo de misericórdia, que a tua bondade e o teu amor continuem amparando os nossos passos, esclarecendo a nossa mente, consolando os nossos corações e, acima de tudo, nos concedendo força e coragem para continuarmos trilhando o nosso caminho. Obrigado, Mestre, pelo teu amor, pela tua bondade. Ampare e proteja os nossos passos, os nossos entes queridos, os nossos familiares, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, pessoal, então, boa noite a todos, né? Feliz ano novo, desejo a todos muita paz, saúde, alegria, né? E como diria Rubem Alves,
ostra feliz não faz pérolas, então também um pouquinho de dificuldade, porque senão a gente se acomoda, tá? É claro que aquela dificuldade que nos impulsiona para frente, que nos motiva, que faz com que a gente supere os obstáculos, porque obstáculos são convites à superação, e sempre os teremos, tá? Então, muita paz, muita luz, né? Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.